Bom dia, a paz do Senhor a todos, que todos estejam na graça de Deus, amém? Vamos dar continuidade hoje, irmãos, à nossa palavra. Hoje nós vamos entrar no capítulo 7 do livro de Daniel, né? Um livro muito interessante, um livro muito abençoado, como todos os outros. A visão de Daniel dos 4 ventos e dos 4 animais. O primeiro ano, no capítulo 1, irmãos, me acompanhem quem puder me ouvir, né? Mesmo que vocês não possam pegar a Bíblia para me acompanhar, mas que vocês possam ouvir. No primeiro ano de Belbazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Logo escreveu o sonho e anotou a suma do assunto. Falou Daniel e disse: Eu estou olhando na minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam o grande mar, e 4 grandes animais diferentes, um dos outros, subiam do mar. O primeiro animal era um leão. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado do chão, posto em pé, como um homem, e lhe foi dado um coração de homem. No versículo 5, o segundo animal, um urso medo-persa. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado e tinha 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. O terceiro animal, um leopardo da Grécia. Versículo 6. Depois disso eu continuei olhando, e eis que outro animal semelhante a um leopardo, que tinha 4 asas de ave, e em suas costas este animal tinha também 4 cabeças, e lhe foi dado o nome domínio. No versículo 7. O quarto animal, sem descrição, o Império Romano. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o quarto animal, espantoso e terrível e muito forte, o qual tinha uns dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e as sobras pisavam em seus pés, e era muito diferente de todos os animais que tinham sido antes dele, e tinha 10 chifres. Versículo 8. Os 10 chifres e o chifre pequeno, Roma revista, e a Grécia revivida. Estando eu considerando os chifres, eis que outro chifre pequeno subiu entre eles diante dele. Foram arrancados 3 dos primeiros chifres, e eis que nesse chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. O juízo, irmãos. Versículo 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. As suas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo de sua cabeça como lampura. O seu trono era de chamas de fogos, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares os serviam, e milhões assistiam diante dele. O juiz se assentou, e abriram-se os livros. O chifre pequeno é destruído. Versículo 11. E eu então olhava por causa da voz das grandes palavras que provinha do chifre. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. 12. Os animais que precedem o domínio do chifre pequeno. E quando os outros animais foram tirados do domínio do Otávia, foi-lhes dada prolongação da vida até certo tempo. O segundo advento do Messias, versículo 13. E olhando, eu estava nas minhas visões da noite, e eis que nas nuvens do céu um parecido com o Filho do Homem, e dirigiu-se a um ancião de dias, e os fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações, línguas o servisse. O meu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que não será destruído. Versículo 15. A interpretação da visão.
E quando a mim, Daniel, no espírito foi abatido dentro do meu corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam, cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe perguntei a verdade a respeito de tudo isso. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são quatro reis são, que se levantarão da terra. Versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos 4 animais, que era diferente de todos os outros, muito terrível, que tinha os dentes de ferro e as unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e o que sobrava pisava aos seus pés. E também dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que tinha subido de diante do qual tinha caído 3. Daqueles chifres digo que lhe tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente e cujo parecer era mais firme que todas as suas companheiras. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Versículo 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça, os santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Versículo 23. Disse-lhe assim: o 4º animal será o 4º reino da terra, o qual será maior que todos os outros reinos e devorará todas as terras e a pisará aos pés e a despedaçará. E quanto aos 10 chifres daqueles reinos que se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e os 3 derrubará. Versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e aos santos do Altíssimo destruirá e cuidará em muitos tempos da lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos de a metade de um tempo. Versículo 26. Mas o juiz estabelecerá, e eles tirarão o seu domínio para o destruir, para desfazer até o fim. Versículo 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos que estão debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão, quando a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-me em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Irmãos, quando Daniel teve essa visão, ele simplesmente teve a visão e teve também o significado de cada visão, né? Pelos seus significados, quando Daniel descobriu, né, a interpretação do sonho, a frase os que assistiram refere-se ao incontáveis números do que estão de pé junto ao trono de Deus. É muito possível que esse fosse Gabriel, no entanto, não há prova disso. 4 reis não são, como já foi dito, Babilônia, Império Medo, Persa e Grécia, e a Roma, que se levantarão na terra. Simplesmente significa que eles são o povo do homem e, portanto, não de Deus. O reino do versículo 14 é de Deus, vem de Deus e, portanto, permanecerá para sempre em Deus. Os santos, nessa passagem, refere-se a Israel, que será restaurado e tornará-se a ser a nação prominente no mundo sob Cristo. E devorará toda a terra e pisará os pés e despedaçará, refere-se à velocidade e o poder total do Império Romano. Ele dominou o mundo por quase 1000 anos, irmãos. Alguns ensinam que os 10 dedos dos pés e os 10 chifres de Daniel, capítulo 2 e 7, são 10 tribos de bárbaros que venceram o antigo Império Romano entre os anos 351 e 474 depois de Cristo. No entanto, isso é um erro pelo seguinte: Deus do céu levantará um reino na terra nos dias destes reis. Deve-se óbvio a todos que o Senhor não estabeleceu esse reino nos anos. De fato, ele ainda não fez. Portanto, é óbvio que os 10 chifres representam 10 nações que se manifestarão no futuro.
Irmãos, nós vemos aqui que a palavra, né, proferirá palavras contra o Altíssimo e os santos dos Altíssimos destruirá. É usado várias vezes e de várias maneiras pelo Espírito Santo. Espírito Santo com E maiúsculo, viu, irmãos? É o Espírito Santo mesmo. Para chamar a nossa atenção para a blasfêmia do anticristo. A frase, e eles serão entregues em suas mãos por um tempo. E tempos e metade de um tempo refere-se a Israel quando será derrotada e enormemente perseguida por um período de 3 anos e meio. O anjo se refere ao versículo 10, mas o juiz estabelecerá, refere-se ao trono de Deus e ao juízo que do pronunciado sobre anticristo pela corte celestial. A majestade dos reinos que estão debaixo dos céus, do céu, refere-se a toda a terra com Cristo Jesus reinando supremo, irmãos. O versículo indica que Daniel, apesar da interpretação do anjo, ainda não compreendeu totalmente o alcance da sua visão. Aqui significa que por mais que os profetas sejam cuidados e guardados por Deus e tenham sabedoria e discernimento, ainda assim eles ainda não têm o discernimento de entender tudo o que Deus está provendo. Porque a sabedoria está em Deus e nós temos que pedir por ela todos os dias para que Deus possa nos abençoar, para que Deus possa nos guardar, nos dar discernimento para lidar, irmãos, com o nosso dia a dia, lidar com a nossa vida, lidar com problemas, que nós não venhamos a blasfemar, que nós não venhamos a reclamar, que nós venhamos a agradecer, irmãos, por tudo que Deus tem feito em nossas vidas e continuará fazendo. Nós temos que agradecer a Deus pelos livramentos invisíveis, pelos livramentos que nós vemos, pelos livramentos que nós sabemos. E nós sabemos que Deus cuida de nós. Ele ouve o que nós não ouvimos, vê o que nós não vemos e sente o que nós não sentimos. E Ele está preparado para cuidar e para nos guardar e nos livrar, irmãos, de todo o mal dessa terra. Amém? Que vocês venham ter uma paz interior grandemente, que vocês se encham do Espírito Santo e que vocês possam discernir, tentar ter sabedoria, pedir para sabedoria a Deus para que vocês possam entender a palavra. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, que vocês possam compartilhar, que vocês possam se inscrever nesse canal. Eu estou muito feliz. Estou próximo de chegar a 1000 inscritos. Sei que não é muito, mas para Deus, todo pouco é muito, né? Eu estou muito feliz por vocês estarem me acompanhando. E que vocês possam continuar me acompanhando, irmãos. Que eu espero que esse canal venha a ser bênção na vida de cada um de vocês. Amém?